Nós abrimos a palavra do Senhor no livro de Obadias. Antes de falar sobre Obadias, eu gostaria de concluir o último tópico do estudo do livro de Amós. E eu pedia rapidamente, para a gente tomar tempo, colocasse ali na tela. Nós vimos semana passada que Deus julgou Israel por vários pecados de idolatria, de prostituição espiritual, por opressão, por violência, tantas coisas, luxúria. E nós demos bastante ênfase à ação social. E falei para vocês que eu teria um último tópico para falar sobre ação social, e especialmente na época em que nós vivemos, onde essa palavra está em alta, ação social, e a maioria das pessoas que propagam a justiça social, essa justiça normalmente ela é fundamentada equivocadamente numa bondade intrínseca que haveria no ser humano, ou às vezes nos colocada essa justiça social através de ideologias políticas, seja de direita, seja de esquerda. Sempre por trás está uma ideia, uma ideologia, algum pensamento filosófico, político, econômico que incentiva ou propaga essa justiça social, que normalmente é o homem tentando salvar a si mesmo, o homem tentando achar meios para... Gostaria de falar rapidamente qual é o fundamento da ação social evangélica, qual é a base da prática da justiça social propagada pela Bíblia Sagrada, ok? Eu vou fazer isso usando o material do John Stott, que ele fez de forma perfeita, então não tem para que eu botar aqui os meus pensamentos rasos e periféricos e parco conhecimento que eu tenho sobre o caso. Então eu vou usar detalhe por detalhe como ele falou. Achei lindo e maravilhoso e concordo com o John Stott. Está aí na tela então. Ele vai dizer o seguinte, especialmente sobre o livro de Amós: o ensinamento de Amós oferece uma ilustração útil do Antigo Testamento no que envolve o conceito de serviços e ação social, componentes essenciais do interesse social cristão genuíno. Aonde está então a ação social genuinamente cristã? Como é que eu sei que as boas obras que Paulo diz que eu fui feito para criar, fui criado para realizar, fui criados para boas obras? Efésios fala sobre isso no capítulo de número 2. Fomos regenerados para as boas obras. Quais são então os fundamentos dessas boas obras? Segundo John Stott, o segredo do desenvolvimento adequado da ação social cristã é a sã doutrina bíblica. O segredo da ação social, de todo e qualquer tipo de boas obras da igreja evangélica, está fundamentada na sã doutrina, nas verdades bíblicas. Nem ideologia, nem pensamento de direita ou de esquerda, ou apenas o auto-salvamento, ou como se o homem tivesse inerente em si uma bondade inata, enfim. Então a ação social cristã genuína, ela tem algumas características e ela é baseada na doutrina. Pode passar. Então vamos lá, ação social e doutrina. Então, primeira verdade que nos leva a ser generosos e praticarmos justiça para com o próximo, seja ela no âmbito político, civil, seja onde for. O primeiro fundamento doutrinário para a ação social da igreja é a doutrina de Deus. Ele diz assim: a doutrina de Deus como autor e sustentador da criação, salvador do seu povo, o Deus misericordioso para com todas as nações,
o Deus que odeia o mal e ama a justiça, porque se preocupa com toda a humanidade, conforme nós vimos aqui em Amós 2:10, 4:13, 5:8, 5:15, 9 verso 7, não tenho tempo para trabalhar esses textos, mas Deus é um Deus criador de todas as pessoas, toda a criação é a criação de Deus. Deus ama todas as pessoas. Se eu creio em Deus, se eu professo a fé nesse Deus, eu devo amar a criação de Deus. Então eu devo ser justo, eu devo fazer o bem a todas as pessoas, porque todas as pessoas são criadas à imagem e à semelhança desse Deus. Então aí está o fundamento para que nós sejamos justos e praticamos boas obras, porque todas as pessoas são criação de Deus. O fato de Deus ser o sustentador e salvador de todos os povos impede que eu seja injusto para com toda e qualquer criatura de Deus. Essa é a primeira base de toda a justiça social. Se eu creio em Deus, é inadmissível que eu faça mal à criação de Deus, especialmente ao meu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Segundo fundamento da ação social da igreja é a doutrina do homem. Olha o que John Stott vai dizer: a doutrina do homem, que reconhece todas as pessoas como criatura de Deus e a realidade da causa e efeito na experiência social humana em razão do pecado. Pois quando todos os seres humanos são valorizados como seres criados à imagem de Deus, o desejo de servi-los aumenta. Servir aqueles que são a imagem e semelhança de Deus é servir o próprio Deus. Então, eu não faço e não me envolvo com ações sociais por causa de esquerda, por causa de direita, por causa do Bolsonaro ou por causa de Lula. Não, meus irmãos. Nós somos obrigados a fazer justiça social, fazer boas obras, cuidar das pessoas, porque as pessoas, indiferente do credo que professam, da cor da sua pele, do status social que elas estão, elas são criadas à imagem e semelhança de Deus. E eu, como obrigação, devo amá-las, protegê-las, cuidá-las e zelá-las pelo bem-estar delas, porque elas são imagem e semelhança de Deus. E o caos e a polarização desse tema se dá porque Deus foi rejeitado pela sociedade. E é por isso que daí eles usam isso como bandeira política, como bandeira e polarização de governos. Se Deus é reconhecido, logo é obrigação amar aquilo que Deus ama, e Deus ama os seres humanos. Então, a minha obrigação social, comunitária, meu dever de justiça para com o meu semelhante está fundamentado na doutrina do homem. Deus revela, Deus se mostra na Escritura Sagrada como o Criador de todos os seres humanos, como o benfeitor de todos os seres humanos. Logo, eu, como filho de Deus, não posso, seja patrão, seja funcionário, seja político, seja cidadão comum, praticar qualquer ato de injustiça com o meu semelhante. Terceiro fundamento da ação social, doutrina. A doutrina de Jesus Cristo como Messias reconhece a renovação e a restauração associada à verdadeira redenção, pois Cristo, histórico e bíblico, realmente era o Filho do homem e o Salvador de todos os homens. A doutrina de Jesus, a sua pessoa e a sua obra, quem ele era e o que ele fez por toda a humanidade, me faz olhar, me faz ver e me obriga a ser justo em todas as minhas relações, como ser humano, como pessoa, como pai, como marido, como cidadão, a minha relação com o Estado, com o próximo, enfim, a doutrina de Cristo como o Messias, o Redentor, aquele que renova e restaura todas as coisas, me obriga a jamais fazer o mal.
Então eu faço justiça social por causa de Cristo, por causa de Deus, por causa do que a Bíblia fala sobre o ser humano, não baseado na política ou no governo. O cristão faz justiça social, faz boas obras por causa do Evangelho. Você não é obrigado a correr para a bandeira Y ou X. Você tem o Santo Livro. Se você tem o Santo Livro, você é obrigado a amar como Deus ama. Acabou. É simples assim. Eu vejo cristãos brigando. Nunca vi brigando por causa de política, brigando por causa de partidos políticos, meus irmãos. A justiça social não é uma pauta política apenas. A justiça social é uma pauta humana em que Deus, que se interessa pela humanidade, nos ensina através da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Ação social e doutrina. A ação social verdadeira e genuína, ela é fundamentada na revelação de Deus. Penúltimo lugar, a doutrina da salvação admite o pecado humano. Vê que o homem é pecador, é frágil, é limitado, é mau desde o seu nascimento. Busca a solução para os problemas do pecado e do mal no mundo e realmente obedece, porque a salvação divina é para a pessoa toda, não apenas para a alma. Cristo veio redimir não apenas a alma e o espírito, mas o homem inteiro, o homem integral. Então a doutrina da salvação, da obra redentora de Cristo, faz com que eu também procure o bem-estar do homem inteiro. Não adianta, como o João diz, não adianta dizer para o irmão que está com fome, Deus te abençoe, vai em paz, e a barriga dele está roncando. João vai dizer, amamos de fato e de verdade, não apenas de palavras. Então a doutrina da salvação faz-nos entender que Deus salvou todo homem, espiritual e fisicamente. Então a doutrina da redenção, a doutrina da salvação me faz entender e me faz me interessar para o próximo de forma integral. Me faz pensar sim em distribuição justa de renda. Me faz sim, alguém que entende que Deus está preocupado sim com a vida física, com a matéria. Um dia que eu for patrão, eu não vou explorar as pessoas e vou dar a elas um salário justo, um salário digno. Eu vou sim me importar se tem saneamento básico na sua rua, se ela tem o mínimo para viver uma vida digna, pois ela é a imagem e semelhança de Deus. É inadmissível a igreja saber que tem pessoas morando em casebres insalubres, sem luz, sem uma geladeira. Você vai para o nordeste desse país, é horrível, e a igreja está despreocupada com isso. Se eu entendo a salvação como a Bíblia apresenta a salvação, se eu entendo Jesus como a Bíblia revela Jesus, eu devo me importar com o homem todo de forma integral. Eu não preciso de filosofia, de antropologia, de política ou de psicologia para fazer justiça social. Se eu tenho o Santo Livro de John Stott, se eu conheço a doutrina da palavra de Deus, eu tenho a obrigação de amar de forma plena, genuína, como Deus nos manda amar. O inverno está chegando. E você não se preocupa que o irmão ou a irmã vem de sandália no inverno, ou vem sempre com o mesmo blusão, só tem aquele blusão. É inadmissível se a gente tem a compreensão do Evangelho, que tomamos a ceia e não nos preocupamos com aqueles que são menos favorecidos, aqueles que não têm um agasalho para pôr. Não adianta dizer que Deus ama, que Deus é bom. Em último lugar, ação social e doutrina, diz John Stott. Quando nós compreendemos a doutrina da igreja como comunidade da aliança, percebemos a nossa responsabilidade de ser agente de reconciliação e restauração no mundo caído, pois a igreja é diferente do mundo, pois ela ser o sal e luz. O John Stott, num outro livro, vai dizer assim: a igreja é a única instituição que não vive para si mesmo, mas vive para o próximo. A grande comissão é:
ide por todo mundo. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o outro, para o próximo. A igreja é a única instituição que não vive para si mesmo. Se a gente ficar sempre pensando nos nossos probleminhas, nas nossas dificuldades e não enxergarmos o mundo à nossa volta, nós não compreendemos a missão da igreja. A doutrina da igreja, como a comunidade da aliança, que tem essa percepção da responsabilidade de ser agente de reconciliação para o mundo, me faz, se eu entendo a doutrina da igreja, entendo que eu devo me comprometer com boas obras, com justiça social. Eu não preciso recorrer às bandeiras ideológicas se eu sou verdadeiramente salvo, se eu sou verdadeiramente um cristão. O cristianismo e todo o escabouço doutrinário da revelação de Deus me diz que eu devo me envolver sim com todo e qualquer tipo de justiça social. Eu penso que as mulheres da igreja deveriam estar no clube de mães do seu bairro. Penso eu. Penso eu que os nossos jovens, aqui já vai uma ideia aí para os pastores de jovens da nossa comunidade. O Estado está em crise. Acho que os nossos líderes de jovens poderiam procurar a diretora da escola aqui e perguntar se agora vai retomar as aulas, vocês querem que a gente limpe as classes. Penso que a gente poderia fazer no bairro, sei lá, pegar cal e limpar pintar os meio-fios, se envolver com essas coisas, servir a nossa comunidade. Seria muito interessante, mas isso pode ser carnal demais para alguns. Bem, abra a Abacuque. Não, tem mais umas questões. Isso eu vou mostrar para vocês. Bota aí para mim, eu gostaria de apresentar para vocês, que eu falei que ia deixar. Isso aí. Reino do Norte e o Reino do Sul, falei para vocês que ia mostrar no slide, né? Então, em amarelo ali nós temos Israel, capital Samaria, o Reino do Norte. As 10 tribos que seguiram a Jeroboão ficavam ali na faixa amarela. Judá, faixa vermelha, seguindo então os descendentes de Davi, ficaram ao sul, capital Jerusalém. 2 tribos ficaram ali, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então se constituía então o Reino do Sul. Toda essa faixa aí é a Palestina, tá? No final de Judá ali tem Edom, hoje ainda vou mostrar Edom para vocês, pois nós vamos falar sobre Abacuque daqui a pouquinho, os edonistas. Enfim, essa é a Palestina, pode passar. Então ali em verde, Reino do Norte, também chamado Israel, compunha-se pelas 10 tribos do norte e foi governada por Jeroboão I. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 11, verso 31. Em roxo, o Reino do Sul, também chamado Judá, compunha-se pela tribo de Judá, partes da tribo de Benjamim e Simeão, e foi governado por Roboão, filho de Salomão, e assim por diante, os descendentes de Davi. Pode passar. E aí então, mais uma vez, o reino dividido, o reino de Israel dividido, reinos de Israel e Judá. Aquele círculo amarelo ali está Israel e as principais cidades do Reino do Norte: Megido, Samaria, Siquém, Siló. Lá em cima, lá está Dan, ó. Lembra que eu falei semana passada que eles colocaram um bezerro de ouro lá em cima? E aqui embaixo, quase em Judá, a última cidade ali é Betel, onde Jeroboão também colocou um bezerro de ouro. E de verde ali, circulado de verde, está o reino de Judá, as suas principais cidades: Jerusalém, Belém, Hebrom e Berseba. Então é para vocês terem uma noção do que os profetas menores estão circulando nesses 2 reinos. E é interessante que os profetas, nós temos essa dificuldade, a gente lê os profetas maiores e menores desvinculados dos livros de Reis e Crônicas, que é o contexto em que eles estão vivendo. Eu quis especialmente colocar uns mapas hoje, para que os irmãos entendam que Deus se revelou na história, no tempo e no espaço. A fé cristã não é algo subjetivo, é algo objetivo, concreto. Amém? Então vamos lá para o livro de Obadias, rapidamente. Nós vamos falar hoje sobre o menor livro do Antigo Testamento.
Os irmãos acharam o livro de Obadias? Diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhe bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os teus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentaram à mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita aos meus irmãos, por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levarem os bens do seu irmão Jacó, no dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Até aqui palavra de Deus, até aqui palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo e Eterno, nós lemos a Tua palavra e pedimos que Tu nos abençoe no tempo que nos resta a ouvirmos a Tua voz. Fale conosco, Senhor, no nome precioso de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Todo o ressentimento, toda a amargura, todo o orgulho, toda a violência do nosso coração seja repreendido, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz, que podemos aprender com esse profeta, com as lições que ele traz neste livro, e que Teu nome seja glorificado em nossa vida essa noite, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Mensagem do profeta Obadias. Jesus é apresentado no profeta Obadias como Jesus Cristo, nosso Salvador. Primeiro slide. Edom era uma fortaleza. Petra, a cidade edonita. Para os irmãos, só situar vocês, a cidade de Edom, Monte Seir, são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, aquele que vendera o direito de primogenitura para Jacó por desprezar a herdade espiritual. Eles moravam
numa região montanhosa, e havia uma cidade chamada Petra, que era uma das maravilhas do mundo, até hoje é uma cidade única no seu gênero. Ela era como um ninho de águia, ficava situada entre as montanhas inacessíveis. Seu único acesso era de uma profunda fenda de rocha com mais ou menos 1 quilômetro de extensão. Era muito protegida, era muito forte, era quase indestrutível essa cidade. Pode passar. Encontrava-se ao sul do Mar Morto, no lado ocidental do Planalto da Arábia, estendendo-se uma cordilheira de picos íngremes de pedras arenosas vermelhas, conhecida como Monte Sinai. Foi ali que se estabeleceu Esaú, depois de ter vendido o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. Depois de expulsar os Oreus, segundo Gênesis 14, 5 e 6 nos narra essa história, ele tomou posse da montanha toda. Você pode ver isso em Deuteronômio capítulo 2, verso 18. Estes Oreus são mencionados pela primeira vez no tempo de Abraão, lá em Gênesis 14, 5 e 6. Também é chamado de Sela. Sela ou Petra era a sua capital. É conhecida hoje como a silenciosa cidade do passado esquecido. Os descendentes de Esaú se chamavam Edomeus ou Edomitas. Eles saíam em expedições de ataque e depois voltavam à sua fortaleza, a cidade de Petra, que ficava no alto da rocha. No período dos Macabeus, eles tornaram-se implacáveis inimigos dos judeus. No tempo de Cristo, por meio de Herodes, conseguiram controlar a Judéia, Palestina. Desapareceram das páginas da história depois da destruição de Jerusalém por Tito no ano 70 depois de Cristo. Então, esses que são alvos da profecia ali, que diz no verso 1, visão de Obadias: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Edom são os descendentes de Esaú, nós vimos aqui rapidamente, que residiam nas montanhas, nas pedras rochosas, numa cidade impenetrável. O verso 4 diz a palavra do Senhor: ainda que você suba como águia e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Os edonitas eram orgulhosos, pois viviam nessa fortaleza entre as rochas e se achavam indestrutíveis. Se achavam que jamais poderiam ser derrotados. Mas nós aprenderemos coisas profundas nesse livro pequenininho, menor livro do Antigo Testamento, 23 versículos. Nós vamos mais adiante. Autor, profeta Obadias, autor. Nada sabemos a respeito do profeta que escreveu este livro. Obadias, do seu nome, significa servo de Javé, adorador de Javé. É o que sabemos sobre o autor. A data é difícil ter certeza, mas provavelmente tenha sido escrito na época da queda do Reino do Sul, Judá, por volta do ano de 587 a.C., em meados do século 6 a.C. Tema do livro. O livro de Obadias é o mais curto do Antigo Testamento. Contém, como falei para vocês, 23 versículos. Mas encerra dois temas importantes: a ruína dos orgulhosos e rebeldes e o livramento dos mansos e humildes. Jerusalém foi levado cativo, Judá foi levado cativo, os babilônicos levaram os descendentes de Jacó. Os descendentes de Esaú, que são os edonitas, os alvos dessa profecia, se orgulhavam, não só apenas orgulhavam por ver os seus irmãos sendo presos, cativos, levados, sendo torturados, mortos e perseguidos, além de ficarem felizes pela queda dos seus irmãos. O texto diz que eles participavam também. Quando alguém fugia de Judá e ia para o sul, passava pelas terras dos Edoms, eles eram mortos, assassinados, ou se não era entregue
a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os edonitas eram violentos, eram amargurados, ainda viviam sobre o ressentimento da guerra entre Esaú e Jacó. O tema central é isso: Deus abate os orgulhosos, e Deus há de livrar, e Deus há de socorrer o seu povo. Apenas algumas coisas para vocês aqui, assimilando os fatos por trás do livro de Obadias. Eu botei bem assim: vamos assimilar rapidamente os fatos por trás do livro do profeta Obadias, para que a gente possa entender melhor o que essa profecia quer nos dizer. Contexto histórico próximo. Contexto histórico próximo, como eu já falei para vocês, é a queda do Reino do Sul. Você pode ver essa queda no 2 Reis 24 e 25, que são pano histórico, pano de fundo histórico imediato do livro do profeta Abacuque. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o povo judeu em cativeiro. O contexto histórico distante nos fornece mais luz sobre essa profecia. Contexto histórico distante, ou seja, quem era Edom, qual a relação dele com o povo de Israel. Nós podemos ver isso de forma mais longínqua. Edom era vizinho de Israel, na Transjordânia, são descendentes de Esaú, conforme Gênesis capítulo de número 36. Edom hostilizava Israel, que também é chamado aqui na profecia de Jacó, no verso 10, 17 e 18, em toda a sua história, sempre brigou, rivalizou com Jacó, refletindo o conflito de seus fundadores, Jacó e Esaú, Gênesis 25, 19 ao 34, 27 e 32. Você vai ver essa disputa que teve entre Esaú e Jacó. Edom se envolveu em um ataque contra Jerusalém, conforme o verso 10 e 14 que nós já lemos. Esse povo descendente de Esaú acabou se aliando com os exércitos de Nabucodonosor e os demais inimigos de Israel. Sempre que havia uma guerra contra Jacó, contra Israel, os edonitas sempre se aliavam contra o povo de Deus. Sempre, sempre. Isso nos dá uma ideia do que essa profecia quer nos ensinar. O que mais? Ainda sobre o contexto distante, Deus ordenara a Israel: não aborrecerás o idumeu, pois é teu irmão. Lá em Deuteronômio capítulo 23, o verso 7, Deus diz à nação de Israel: não brigue, não lute, não pelejem contra Edom, não se aborreça contra ele. Mas esse povo, que o povo de Deus estava de forma pacífica com eles, revelaram-se implacável, tinha um ódio implacável contra Israel, desde o dia em que lhe recusaram a permissão de passar os seus termos em jornada para Canaã. Quando o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, passou por várias cidades. Uma das cidades que teria que passar é pelo Monte Sinai, era pelo Monte Seir, era pelo povo edumeu, era sobre os edonitas. Números 20, verso 14 ao 21, eles pedem permissão. Moisés pede permissão: deixa eu passar aí, estou indo para a terra de Canaã, a gente não vai pegar das tuas frutas, a gente vai passar pela rua principal, e o príncipe de Edom, o rei de Edom, proíbe: se tu passar por aqui, nós vamos matar o teu povo. Moisés é obrigado a dar uma curva mais longe por causa desse ódio. Até o dia da destruição de Jerusalém pelos caldeus, quando Edom clamou: arrasai, arrasai até os fundamentos. Salmo 37, verso 7 é uma lembrança que Edom fez uma música. Isso mesmo: destruam Israel, destruam Judá, destruam o povo de Deus. Havia um ódio mortal dos descendentes de Esaú no coração. Salmo 37, verso 7, você vai ver isso. Os edonitas cantavam isso: arrasai, destruir, desejavam o mal dos seus irmãos. Divisão do livro. O livro de Obadias pode ser dividido em duas partes. Como são só 23 versículos, tem um só capítulo, do verso 1 ao verso 16, nós temos a ruína dos edonitas.
Deus diz que há de destruir os edonitas por causa do orgulho, por causa da vaidade do seu próprio coração. Olha, diz o verso 3: o orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz no seu íntimo: quem poderá me jogar de lá para baixo? Eles eram orgulhosos. Verso de número 10: por causa da violência feita ao seu irmão. Eles eram violentos, eram irascíveis, eram brabos, eram tiranos, eram machões. Eita nós, são brabão, hein? Eu mando, desmando, eu grito e faço. Por causa do orgulho e por causa da violência, da maldade deles, Deus há de abatê-los. Do verso 17 ao 21, Deus promete livramento a Israel. Deus promete livramento a Sião. Olha que diz o verso de número 17: mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. Há uma profecia para a restauração do povo de Deus. Enquanto seus adversários estão caçoando, estão estabilizados, estão seguros, achando que nada vai acontecer com eles, eles estão rindo do seu semelhante, rindo do seu próximo, estão sendo caçoados e perseguidos. Obadias diz assim: além de abater os edonitas, os adversários do povo de Deus, o povo de Deus que está sendo levado cativo voltará a Sião. Eu, o Senhor, restaurarei a Sião. Nós temos uma autoridade de Deus aqui tão profunda no livro de Obadias. Olha que diz o verso 1: assim diz o Senhor Deus. Olha que diz o verso 4: ainda que você suba como uma águia e faça seu ninho entre as estrelas lá do céu, eu o derrubarei, diz o Senhor. Olha que diz o verso 8: naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Que coisa linda, que coisa preciosa isso. Olha que diz o verso 15: porque o dia do Senhor está prestes a vir. Olha que diz o número 18: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restaurará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. A autoridade dessa profecia que Obadias está falando é a autoridade divina, diz o Senhor. Deus está fazendo. Edom pode caçoar dos adversários, pode pensar que Babilônia não vai chegar nele, que a Síria não vai chegar nele, que Israel não vai chegar nele, mas eu sou o adversário. Nossa! Eu, diz o Senhor, farei isso. Eu realizarei. Nós temos o poder, a soberania, a autoridade de Deus nesse santo livro. Então, do verso 17 ao 21, nós temos a profecia que Israel será restituída, Sião será restituída, especialmente no advento do Messias, no reino do Messias que virá. Propósito e mensagem do livro. Obadias é enviado de Javé a proclamar uma mensagem de 3 partes. Primeira parte, ele condenou o orgulho e a crueldade dos edonitas. Eles são orgulhosos no verso 3, eles são violentos no verso de número 10. Eles maltrataram Judá como aliados dos babilônicos durante a pilhagem, durante a espoliação e o cativeiro de Jerusalém. Essa conduta terrível não ficaria sem castigo. A destruição futura é futura, mas é certa. A queda de Edom foi prevista. Em segundo lugar, o propósito dessa profecia são 3 pilares: denunciar a ruína dos edonitas. Em segundo lugar, a profecia dirigiu-se ao remanescente fiel de Israel e assegurou o triunfo final de Javé e a justiça sobre a perversidade de todas as nações, conforme diz a palavra do Senhor. Aquele dia aguardava a promessa de livramento e restauração para o povo de Deus e a cidade de Jerusalém.
tema comum para também todos os 12 profetas menores, que a restituição de Jerusalém e a destruição de todos os povos que se levantaram contra a herança de Deus. Nabucodonosor achou que era o seu braço que estava levando Israel cativo. Ele não dá glória a Deus e Deus faz ele pastar como animal. Em terceiro ponto dessa profecia, dessa revelação, está implícito nessa profecia, e praticamente toda a literatura profética do Antigo Testamento, o domínio universal de Javé sobre todas as nações. Isso aqui está implícito nos livros e também em toda a literatura do Antigo Testamento. Deus é soberano, Ele é o Senhor. Ele registra a iniquidade dos povos. Ele vê a iniquidade de Edom, ele vê a iniquidade dos babilônicos, ele vê a iniquidade da Síria. Deus é soberano, Ele é o Senhor. Ele registra o pecado de todas as nações. O mundo acha que pode viver sem Deus, o mundo acha que pode viver alienado de Deus. As Escrituras nos diz que Deus está controlando, está dirigindo todas as coisas. É um dia reservado em que Ele há de colocar este mundo em ordem. Ele aplica a justiça sobre a criação, Ele controla os destinos dos governos humanos. Essa é a terceira base da profecia e da mensagem desse pequeno livro. Rapidamente, para me concluir aí, 5 minutos, eu tenho 3 minutos no horário normal e 2 de prorrogação. Gostaram dessa, né? Prorrogação. 3 minutos são 9h27. 3 minutos para dar 9h30 e 2 minutos de prorrogação. Normal, natural. Acho que eu nem vou chamar o VAR. Do verso 1 ao 6, então, nós temos a ruína de Edom. Em Obadias, no verso 11, nós encontramos a razão da profecia. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre o Jerusalém. Você era um deles. Deus viu os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, irmão dos judeus, aproveitar a queda do irmão e tirar vantagem, se sair bem. Tem um prazer. Fulano caiu lá dentro, um diabinho se alegrando. Eu sabia, esse pastor não era tão santo assim. Eu sabia, essa irmã não era tão santa assim. Eu sabia que tinha alguma coisa aí, não podia. Gosta de ler, gosta de explicar, gosta de orar. Alguma coisinha tem nesse cara. Eu já falo isso pra mim, cara. Não mandaram dizer assim, não pode ser, deve ter uma coisa oculta naquela vida, espancar a mulher, deve ser ruim para os filhos. Falaram isso para mim, não pode ser. Tem gente que, esse espírito de Edom, assim, mas que torce para o irmão se dar mal. Esse foi a razão da profecia contra Edom. Sem dúvida, foi terrível o dia em que Nabucodonosor tomou Jerusalém e reduziu a um monte de desolação. Os idumeus tinham ajudado os saqueadores, apanhando os israelitas que fugiam, tratando-os com crueldade e vendendo-os como escravo. A lista de Schindler invertido. Em vez de salvar, os caras estão entregando. Fica aqui na minha casa, pega, está aqui. Desejo de sangue, desejo de morte, coisa horrível. O que mais? Vai passar. Esta profecia foi escrita por causa dessa coligação contra Jerusalém, no qual Edom tomou o lado dos inimigos. Foi uma coalizão contra Israel. Vamos matar eles. Pode passar. Por causa do orgulho e do ódio cruel, Edom foi decretado a sua destruição. Não podia salvar essa nação criminosa. Nada podia salvar essa nação criminosa. Seu povo foi expulso das casas na rocha.
5 anos após a destruição de Jerusalém, quando Nabucodonosor, ao passar pelo vale de Arabá, que constituía a entrada militar para o Egito, esmagou os idumeus. Deixaram de existir como nação cerca de 150 anos antes de Cristo. Seu nome pereceu com a captura de Jerusalém pelos romanos. Para sempre. Deixou de existir no ano 150. Por quê? Olha o que diz o verso 15. Em seguida, estou lá em Jonas. Verso 15 diz assim, ó: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre sua cabeça. Destruiu, perseguiu e matou. Deus olhou e destruiu eles como nação, varreu da história. Do verso 17 ao 21, nós temos o livramento de Sião. O livro termina com uma promessa de livramento para Sião, no verso 17 que nós já lemos, e os da casa de Jacó possuindo as suas herdades. O primeiro passo para o futuro restabelecimento dos judeus é a recuperação daquilo que já lhes tinha lhe pertencido. O povo escolhido de Deus acaba de ser levado para o cativeiro por Nabucodonosor. A terra santa estava deserta e Deus anunciara a Edom e a sua ruína. Jeremias também fez a mesma profecia no capítulo 49 do seu livro. Tanto Jeremias como Obadias provavelmente haviam dito essas coisas várias vezes. 5 anos mais tarde, Edom caiu diante da mesma Babilônia. Ele achou que estava na cidade fortalecida, eu tenho uma fortaleza, sou autossuficiente. Deus diz: ainda que tu coloque a tua casa entre as estrelas, eu vou te encontrar, eu vou te achar e eu vou te derrubar. Essa busca implacável. Eu vou te procurar, eu vou te encontrar, e quando eu te achar, eu vou te matar. O cara chorava vendo esse filme, demais. Não viu? Busca implacável. Quem é pai de menina, então, é demais. Edom estava na sua autossegurança, na sua autossuficiência. Quem é que pode destruir a nossa cidade? Ela é revestida de pedra, muralhas altas, as pessoas não conseguiam chegar até elas, foram abatidas e destruídas. Enfim, temas principais desse livro. Javé é o Deus da aliança, que constituiu seu povo como nação. Deus se apresenta, e aqui o Antigo Testamento é um livro de Deus, revela Deus. Um dos grandes temas desse livro é: Deus é um Deus da aliança, o Deus do pacto. Deus fez uma aliança com a nação de Israel. O povo de Israel é indestrutível. Nem Babilônia, nem Assíria, nem os Medo-Persa, nem o César, nem Alexandre o Grande, nem um ser humano poderia destruir a nação de Israel. Por causa da nação de Israel viria o Messias. Milhões de nações foram dizimadas nesses cativeiros. A nação de Israel permaneceu, porque da nação de Israel viria o Salvador do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa, e o seu povo é indestrutível. O que mais? Pode passar aí esses temas aí, passa, vocês vão ter isso. Outro tema importante é: orgulho e violência são pecados que conduzem à queda e destruição. Verso 1 ao verso 16, orgulho, violência de Edom é denunciada, é pronunciada castigo veemente contra eles. Deus resiste os orgulhosos e soberbos e dá graça aos humildes. Outro tema principal e importante de Obadias é que por maior que seja a fúria e a perseguição dos inimigos da igreja, eles não podem destruí-las, pois Deus a defende. O eu sou é o defensor do seu povo. Israel momentaneamente está sendo levado cativo, momentaneamente está chorando, mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Outro tema importante, aqui eu concluo
as lições de Obadias é o princípio da retribuição. Edom perseguiu. O verso 15 nos diz isso. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Provérbio diz que aquele que abre uma cova, cai nela. A ira, vingança, ressentimento só pode destruir aquele que a tem no coração. Os filhos de Deus não são assim. Jesus diz que Deus, o Pai, faz o sol nascer sobre justos e sobre injustos, porque Deus é bom. Os filhos de Deus, mesmo aos seus perseguidores, Ele dá o rosto e Ele não paga o mal com o mal, porque nós somos frutos do amor de Deus e agora nós só podemos dar amor. É só o que nós podemos. Deu, tá bom. Rapidamente ali, slide ali, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, o Monte Seir, Monte Sinai, Edom, aqui na Palestina você está vendo ela todinha aí, Judá, ali em cinza, é isso? Meio laranjado Israel, nós temos Moabe, marronzinho fraco, e amarelo nós temos Edom. É mais ou menos essa região que nós temos aí, onde foram os moradores alvos dessa profecia. Pode passar. Aí está a cidade de Petra, capital de Edom. Eram esses muros. Quem ia chegar lá, cara? Quem ia conseguir chegar nessa cidade? Pode passar aí, outra imagem da cidade de Petra. Uma cidade talhada nas montanhas. Havia mais de 1000 templos cavados nessas rochas. Quem poderia? Qual exército podia chegar perto? Eles matavam à distância. Estavam ali. Mas Deus viu. Não tem força, não tem dinheiro, não tem potência nesse mundo que vira as costas para o Criador, que peque contra os mandamentos, que subsistirá. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Por hoje está bom. Eu, desde o começo do ano, tenho falado sobre isso. Nós temos um livro na Bíblia que é só sobre ai daquele que diz bem feito. Lembra que eu falei para vocês isso? É esse livro de Obadias. Os edonitas olharam para a queda de Jerusalém e disseram: bem feito para eles. Hã? Bem feito. Se lascou. Se lascou. Cuidado, igreja do Senhor. Nós nunca, em hipótese alguma, devemos nos alegrar pela tristeza do nosso semelhante, pela queda do nosso semelhante. Que o Senhor nos ensine que todo sentimento de orgulho, de raiva, de ira, de violência, os edonitas eram violentos. Deus sabe tratar com os caras que são violentos. Deus sabe tratar com os homens e as mulheres violentas. Deus sabe tratar com o povo violento. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, pois os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. De que tribo tu é? De que lado você está? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. É muita justiça própria, mas tu não sabe o que Ele fez para mim, a minha dignidade. Que dignidade, cara? Tu morreu na cruz, tu foi crucificado na cruz. Uma vez me ligaram para mim: pastor, o jovem fulano de tal quer bater no líder de jovens aqui da igreja. Sai correndo, cara. O cara tá, vou matar ele. Calma, cara, o que houve? Ele me ofendeu. Ele assim: como assim te ofendeu, cara? A Bíblia diz que nós morremos na cruz do Calvário. O nosso eu foi crucificado na cruz do Calvário. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ninguém em potencial pode me ofender, pois se ofendeu a mim, não ofendeu a mim, ofendeu a Cristo que está em mim. Minha dignidade, a minha honra. Eita, nós, gaúcho, gaúcho. Honra se lava com sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Nós vivemos uma época de uma igreja tão difícil. Os caras querem arma, querem espada, vamos matar. Eita, nós. Complicado isso. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai,
Na Tua presença nós estamos, Senhor. E mais um livro nós terminamos do Antigo Testamento, essa visão geral, essa visão panorâmica, Senhor. Nós pedimos que o poder da Tua palavra, Senhor, penetre em nosso coração. Pai Celestial, que Tu, Senhor, venha domesticar o nosso coração, amansar o nosso coração. Guarda-nos do orgulho, da raiva, da vingança, do ódio. Senhor amado, nos ajude, Senhor, nos submeter à Tua vontade, aos Teus desígnios, aos Teus desejos, para a Tua glória e Teu louvor. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, Senhor. Por mais que a igreja tenha perseguidores, por mais que as nações se levantem contra o povo de Deus, nós aprendemos essa noite que a igreja é algo indestrutível. Deus é o defensor da igreja. Não existe diabo, não existe nação, não existe império que possa destruir o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que o reino e o poder humano. O reino de Deus é mais poderoso que o reino das trevas. Nós te bendizemos, Senhor, que teus filhos aprendam isso. Descansem nessa verdade, Senhor, no nome precioso de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glorifica o Teu nome, expande o Teu reino, Senhor. Levanta-se contra os adversários da Tua igreja e do Teu povo, Senhor. Defende, Senhor, aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo ridicularizados por causa da sua fé. Que o Senhor seja o nosso escudo, nosso amparo, nossa proteção, nossa torre forte e a nossa cidadela, no nome precioso de Jesus. Ao orar nós dizemos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Estamos despedidos na paz do Senhor Jesus.